Olá, sejam todas muito bem-vindas, sejam todos muito bem-vindos. Este é o Espiritismo Simples, o seu podcast sobre a doutrina espírita de forma simples, como ela deve ser. Chegamos em nosso episódio de número 193 e hoje a gente vai falar sobre queira ter paz, não razão. Então, vamos estudar? Bora lá para esse episódio, hein? 193 episódios, já foi episódio pra caramba. A gente vai falar desse tema que é uma tarefa difícil, né? A gente falar sobre isso, né? Queira ter paz, não razão. Na verdade, o tema, a reflexão, ela é até fácil, né? É muito melhor da gente ter paz do que ter razão, porque a paz nos agrada, obviamente, a razão nem sempre. Na verdade, é isso que eu digo, é até simples. A questão é como executar isso que é o mais difícil, né? Como que a gente aplica isso no dia a dia. Então, a gente ali na nossa rotina, imerso em raiva, com ódio ou com pensamentos vaidosos, orgulhosos, a gente acaba ficando um pouco cego. E nem sempre esses sentimentos, essas energias ruins, às vezes pertencem mesmo a gente. Pode ser que elas não tenham a origem dentro do nosso coração, pode ser que sejam das pessoas que se aproximam da gente ou que a gente acaba criando uma certa afinidade. E aí respinga na gente e a gente acaba reproduzindo isso. Então, quando a gente está imerso nesse mundo de raiva, ódio, com pensamento vaidoso e orgulhoso, a gente tem maior dificuldade mesmo de querer ter muito mais paz do que querer ter razão. Escolher o caminho da paz, quando a gente está em paz, num ambiente de paz, é o caminho mais natural e fácil, né? Falar que a gente sempre prefere ter paz enquanto estamos aqui ouvindo uma mensagem espírita, né? Numa manhã que a gente foi lá, estava mais inspirado, foi começar a semana, é mais molezinha. Assim como a gente acaba sendo as melhores pessoas do universo dentro do nosso centro espírita, dentro de um templo, de uma sinagoga, de uma igreja, mas às vezes a gente não consegue encontrar essa mesma pessoa, essa melhor versão que a gente tem dentro desses ambientes, quando estamos fora dele, né? Essa nossa versão de dentro de casa, essa nossa versão na rua, essa versão no trabalho, essa versão no trânsito, parece que se perde, a gente muda, né? A gente não consegue manter essa essência daquele lugar que a gente vai lá para buscar paz. Parece que ali a gente busca paz. Quando a gente sai de lá, a gente só quer ter razão. E muito do ódio, dessa raiva, do rancor que a gente passa na nossa sociedade é por justamente querer ter razão o tempo todo, não abrir mão, não saber ceder até o final da história, né? Mas justamente por ser difícil, né? Por justamente não ser uma tarefa muito natural e orgânica do nosso dia a dia, que a gente tem que buscar. E quando a gente busca isso, tem total mérito. Gente, vamos lembrar. Estamos num planeta de provas e expiações em que aqui a situação não é um mundo perfeito, né? Não é um mundo maravilhoso. As pessoas que estão aqui, apesar de muito queridas, também têm suas dificuldades, assim como eu tenho, e assim como você também tenho certeza que tem. Então a gente hoje está numa situação em que o bem, ele não prevalece, né? Todas as ações do mundo, elas não são assim em harmonia. Então a gente se coloca nessa posição de um planeta aí de grande conflito, né? E aí, pensando nisso tudo, como que a gente executa isso, né? Com tranquilidade? Como que a gente consegue buscar essa paz com naturalidade se a gente está nesse meio todo? Então, por isso que quando a gente consegue um pouco disso, a gente se destaca, a gente tem merecimento e a gente cresce. A gente evolui pessoalmente, a gente tem que olhar para isso, não esperando que alguém venha nos parabenizar, porque a gente está melhorando, está evoluindo. Não, a gente tem que trabalhar nós por nós. O espírita, ele tem que ser melhor hoje do que ele foi o espírita de ontem. Jamais ele em comparação com o colega, ele com o irmão dele, ele com outra pessoa de outra religião. Aí se ele estiver fazendo essa comparação, aí já ele está bem errado. Bem equivocado na reflexão dele. Mas voltando ao tema, quando você pensa assim, né, nada mais importa do que ganhar uma discussão. Se você é dessa pessoa que, eu vou até o fim, tá doido? Vou deixar passar por cima de mim? Não, não vou não.
a gente tem que repensar um pouquinho, né? Será que realmente nada mais importa do que ganhar, estar correto, estar, né, ganhar essa discussão? Estar correto, aí sim vale a pena, mas estar correto achando que está correto, né? Na questão de razão, de quem está mais próximo da verdade. E aí eu venho para justamente trazer essa reflexão para nós, e fiquei pensando também muito nisso, né? A gente pode filosofar um pouco aqui, o que é ter razão? O que é ter razão? Talvez não seja muito mais no sentido literal, porque a gente realmente sabe, né? Ter razão é estar mais certo numa discussão, é estar com o lado da verdade de uma discussão. Mas aí vamos abrindo um pouco, né? Vamos do lado filosófico dessa história, né? O que é estar certo? Porque o que é exatamente o certo? O que é ter total certeza de não estar enganado, ainda que a nossa inteligência seja desse tamaninho? Fico pensando, vamos lá, para a gente ter alguma referência. Imagina duas formigas brigando, né? Que é numa discussão entre elas, e a gente que olha para cá, que tem a racionalidade, que tem a inteligência, a gente pensa, nossa, que tempo perdido, né, nessa discussão. Será que os espíritos superiores não olham para a gente dessa mesma maneira? O que essas formigas estão ali perdendo tempo, querendo encontrar essa razão, sendo que poderiam estar utilizando esse tempo para ser muito mais útil a elas, ao próximo, a toda ao planeta, a todos aqueles envolvidos. Então, o que é ser um senhor da lei? O que é, sendo que a gente pouco sabe sobre o nosso planeta ainda, né? A gente acha que sabe muito, não sabemos nada. A gente sabe pouco sobre o outro e principalmente a gente sabe pouco sobre nós mesmos. E aí a gente, no final dessa história, nós somos extremamente medíocres, extremamente razoáveis, extremamente regulares, e a gente se coloca como isso aqui é o que tem de mais certo. E quantas situações dessas acontecem em aspectos que a gente fala que não tem que entrar em discussão, né? Como política, como religião, como até futebol, né? Olha só, como é rasa a discussão. A gente vai em pontos menores e vai querendo encontrar aquele que está mais certo em coisas que às vezes a gente não acha um caminho certo, não achou um caminho certo até hoje. Querer ter razão a todo custo, nada mais é, gente, se pararmos para pensar, do que um movimento de orgulho, né? De pura vaidade também, né? Eu admiro muito quem vem numa discussão embasado, ou aquela pessoa que tem um amplo conhecimento sobre o tema, mas ela vê que dependendo da temperatura da discussão, ela não se envolve. Ela fala, eu paro por aqui, vou até trazer meu ponto. A pessoa traz o ponto dela, fala até onde eu sei, até onde eu estudei, até o que eu tenho conhecimento, essa situação é essa. E às vezes ela até sabe um pouco mais, mas ela vê que não faz sentido entrar naquela discussão. Eu admiro muito esse tipo de pessoa. E eu conheço algumas dessas pessoas assim que estão próximas de mim, eu admiro demais. Seja no trabalho, seja do lado pessoal, eu acho isso muito bonito, porque mostra uma capacidade de querer sim ter paz e não querer ter razão. Isso é, sim, incrível. O orgulho, é uma barreira, aqui uma frase legal, o orgulho é uma barreira para a paz interior, pois nos prende à ideia de que precisamos vencer as discussões para validar o nosso valor. O orgulho é uma barreira para a paz interior. Então, se a gente busca a paz interior, o orgulho está nos atrapalhando. Pois ele nos prende à ideia de que precisamos vencer as discussões para validar o nosso valor. Validar o nosso valor. Gente, o que é isso? Se isso aqui não é orgulho, se isso daqui não é vaidade, por que a gente precisa validar o nosso valor? Você não sabe do seu valor? Por que você quer buscar validação? Validação de quem? Por que isso? E a gente encontra muitos exemplos práticos disso, né? Discussões familiares, conflitos no trabalho. Quantas vezes que a gente insiste em provar de que a gente está certo numa discussão nesses ambientes, né? Família, trabalho, tudo mais. Quantas vezes a gente insiste em provar que a gente está certo e o resultado de todo esse trabalho é mais sofrimento para ambas as partes, né?
Você discutiu, ganhou a discussão, legal, mas a que custo? Qual foi o saldo dessa história, né? Valeu a pena? Passou por cima de uma pessoa para isso, humilhou uma outra pessoa, agiu como uma criança que grita, berra e ganhou o quê? O que a gente ganha depois dessa história toda? Quando a gente olha para um lado mais racional e aí também para o ponto energético, espiritual da coisa, a gente olha para os malefícios desses conflitos, os malefícios do rancor. E a gente encontra, né, uma explicação muito sobre energia e do lado espiritual também sobre isso, lá no Livro dos Espíritos, por exemplo, na questão 919. Qual é o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nessa vida e de resistir à atração do mal? E aí a resposta dos Espíritos é: um sábio da antiguidade já disse a vocês, conhece-te a ti mesmo. Essa resposta ela fala muito sobre essa importância do nosso autoconhecimento como uma ferramenta principal para o progresso moral e espiritual, né? Porque quando a gente se aprofunda no nosso próprio íntimo, a gente permite que a pessoa reconheça as suas próprias fraquezas, a gente consegue dominar as nossas más inclinações e também tomar essas decisões de forma mais alinhada com o bem. Em outras palavras, o que a gente também entende quando falamos sobre conhecer a ti mesmo, né? Nessa história de querer ter a razão, de querer ganhar uma discussão, a gente sabe tão pouco sobre o restante do mundo e a gente falou que a gente sabe muito menos sobre nós mesmos. Será que não vale primeiro a gente começar daqui de dentro, depois ir para fora? Será que não vale a gente primeiro entender como é que a gente age e reage às situações da nossa vida? O que fazemos de certo ou de errado? Será que não é primeiro a gente olhar para dentro da gente, né? Eu sempre trago esse exemplo que é a limpeza. Quando a gente vai fazer limpeza em casa, a gente começa varrendo sempre pela sala, né? Vou dar um exemplo, dentro de casa, para depois a gente varrer a calçada, né? Com aquela mesma vassoura. A gente não começa varrendo o mundo para depois corrigir a nossa própria casa. A gente não limpa a rua, a calçada e depois vai lá com aquela vassoura tentar limpar dentro do nosso interior, passar ali nos corredores, não é? A gente começa aqui, onde a gente tem maior controle, onde pertence boa parte dos erros, acertos, são fáceis de controlar e olhar para aquilo e falar aquilo ali é meu, né? Do que a gente querer ainda consertar o mundo com coisas que a gente nem sabe se é a solução para o mundo mesmo, né? Então, conhecer a nós mesmos é o primeiro passo sobre isso, de querer ter paz e não querer ter razão. Na questão 922, lá do Livro dos Espíritos, diz assim: a felicidade terrena é relativa à posição de cada um. Mas o que basta para a felicidade de cada homem? E a resposta dos Espíritos é: do ponto de vista material, é a posse do necessário. Então, a felicidade para cada homem, do ponto de vista material, é ter aquilo somente o necessário. Já do ponto de vista moral, ó que legal, a consciência tranquila e a fé no futuro. Do ponto de vista material é a posse do necessário, do ponto de vista moral é a consciência tranquila e a fé no futuro. E a gente tem consciência tranquila quando a gente, como dei o exemplo de pessoas que eu admiro, tem a oportunidade de ganhar qualquer discussão por ter um amplo conhecimento sobre aquela situação, mas não entram, elas param por ali. Questionam, né? Elas vêm questionando mais do que dando respostas para ver até onde essa discussão chega. E aí ela vê que às vezes a discussão é rasa, ela não entra, não embarca nessa. E a gente tem que ser exatamente assim. Para quem embarcar em qualquer uma dessas, gente, não faz sentido. Então, do ponto de vista moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Esses pensamentos negativos, né, que estão ligados ali muito próximos, na mesma camada de querer buscar razão, que está envolvida com ódio, raiva, rancor, quando a gente entra numa discussão que não faz sentido, ele gera o quê? Uma energia que é densa, que nos desconecta da luz espiritual, que é o que a gente busca, né? Que é o que a gente vem aqui estudar sempre. O ódio e o rancor, quando alimentados, eles podem somatizar doenças físicas. Já falamos sobre isso aqui, né? O que é a doença do nosso corpo, se não um reflexo do que é o nosso espírito, né?
e as consequências emocionais e espirituais no geral, né? Guardar rancor é como segurar, olha que legal essa frase, guardar rancor é como segurar uma brasa pensando em jogá-la no outro, mas quem mais se machuca somos nós mesmos. Guardar rancor é como segurar uma brasa pensando em jogá-la no outro, quem mais se machuca somos nós mesmos, porque a gente está aqui, ó, segurando, com raiva, a gente vai ficar mais tempo com a gente do que com o outro. No máximo vai pegar nele e vai descer, vai cair. E com a gente, que a gente ficou segurando, que a gente foi lá buscar para até encontrar ele, né? Quem mais se suja? Quem mais se machuca numa discussão dessa? Por isso que não vale a pena, meu amigo, querer buscar ter razão e sim buscar a paz. Em caso de obsessão espiritual, os espíritos inferiores, eles acabam sendo atraídos pela nossa baixa vibração numa questão de conflito. Quem mais sai prejudicado nessa história? Será que vale o ódio? Será que quando você está discutindo é você que está discutindo? Ou será que você não tem nenhuma influência de ninguém? A gente tem lá no Livro dos Espíritos que a gente é influenciado muito mais do que a gente imagina. Será que quando você está com ódio, raiva, rancor, está querendo ganhar uma discussão, está querendo mostrar que você está por cima de tudo, lá dentro de casa com a sua família, com a sua esposa, com o seu marido, com o seu namorado, quem seja, você querendo sempre ser a pessoa certa. Eu sempre estou certo. Toda vez que você posiciona isso, que você vai até o fim dessa história, será que é você mesmo? É minha personalidade, não? Eu sou assim, eu nasci assim. Será? Será que nesse momento não gera um estalo? Será que você não perde o controle em algum momento? Quando você perde o controle, será que é você? Né? Atente-se a isso, para você não estar sendo marionete, para você não estar sendo um boneco, né? Pessoal, para a gente não esquecer, alguns recadinhos importantes, os trabalhos que a gente acaba gravando aqui sempre, né, na nossa querida Rádio Café Music. Deixo aqui os agradecimentos aos nossos parceiros, a Escola de Música Rádio Café, que você pode seguir lá no Instagram como @Rádio Café Music, e também o estúdio da Rádio Café, onde a gente está aqui hoje. Se você está acompanhando a gente pelo YouTube, você consegue não só nos ouvir, mas também nos ver aqui no estúdio da Rádio Café. Siga lá o nosso Instagram como @Espiritismo Simples, vai estar aqui passando na sua tela se você está pelo YouTube. E lá no YouTube mesmo, então, você encontra a gente como podcast Espiritismo Simples. Coloca lá na busca, você facilmente encontra a gente. Clica lá para você se inscrever e a gente chegar em 10 mil inscritos o mais breve possível, tá bom? Estamos no TikTok com o mesmo @ do Instagram, que é o @Espiritismo Simples. Estamos no Spotify, Deezer, Google Podcasts, no seu player favorito, tá bom? Bora lá, a gente vai seguindo nessa história de buscar a paz e entender que quando a gente escolhe por ter a paz, olha os benefícios que a gente tem por trás disso tudo. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, em Bem-aventurados os mansos e pacíficos, serve como um bom direcional para a gente entender por que vale mais a pena estar nesse lado da história, né? Em Mateus 5, versículo 5 também. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. É o Sermão da Montanha, um trecho do Sermão da Montanha. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. E a gente pode dividir, olhando para esse trecho, assim, em alguns tópicos, né? Primeiro falando em injúrias e violências. Quando a gente retribui o mal com o bem e resiste ao impulso da agressividade, obviamente isso já traz um sinal muito claro de evolução. Ser manso é uma maneira de vencer o orgulho e evitar os conflitos que são desnecessários. Olha que bacana isso. E essa cólera, essa raiva, a cólera ela prejudica, ela perturba a razão e ela prejudica os nossos relacionamentos. E o Evangelho segundo o Espiritismo, ele recomenda o trabalho contínuo para a gente domar esse sentimento que é incompatível com a bondade e com o amor. Bem-aventurados os pacíficos, pois serão chamados de filhos de Deus. Aí é Mateus 5, 9. Ó, que bacana. E sobre afabilidade, doçura, né? Essas são as virtudes que destacadas como expressões de verdadeiro amor ao próximo, né? Uma pessoa afável é aquela que demonstra gentileza e consideração em suas palavras e ações, irradiando calma e serenidade. Quem não gosta de estar próximo de uma pessoa assim?
Você certamente conhece uma pessoa que emite essa energia. Não é bom estar com ela? Parece que a gente não sai renovado. Sabe aquela sensação, né, de passar no centro religioso que você acaba frequentando, que você sai melhor, leve? Não é gostoso quando também a gente encontra com uma pessoa de uma energia boa, que a gente compartilha de energia boa? Porque quando a gente está com uma pessoa dessa, você já notou que é sempre para cima o papo? Ou é um papo filosófico, de reflexão, que faz a gente melhorar? Não é bacana estar com essas pessoas? Então a gente tem que buscar mais isso. Buscar mais essas pessoas. Observe no seu meio com quem que você se relaciona. Veja, busque essas pessoas de luz, né? E quando a gente fala sobre paciência, aí a paciência ela é descrita como essencial para suportar as dificuldades da vida sem desespero e sem revolta. Aquele que é paciente aprende a confiar na justiça divina e a aceitar as provações como oportunidades de crescimento. Muito bonito. Gente, manter a calma é um exercício de força interior e nos conecta com a espiritualidade superior, obviamente, e traz muitos benefícios. Quais são, por exemplo, aqui citando 3, a gente reduz o nosso estresse e a ansiedade por tabela. Existe um fortalecimento nas nossas relações interpessoais e a gente fica muito mais aberto para intuições espirituais mais elevadas. Eu lembro sempre de um trecho que eu acho que é do livro, agora eu fui pego, você não lembra se agora é Caminho da Luz ou se são Missionários da Luz. Vou ficar devendo essa informação aqui, mas tem um trecho que mostra muito como a espiritualidade acaba buscando intuir as pessoas para transmitir uma mensagem, e aí ela acaba buscando justamente uma criança, uma menina, uma adolescente que sai ali do centro espírita, muito mais elevada, com um pensamento muito mais positivo, e fica muito mais fácil o acesso nesse serzinho, porque ela estava com essa abertura para intuições espirituais mais elevadas, porque ela estava equilibrada, porque ela estava com um pensamento positivo, com energia boa. E a gente pode ter acesso a tudo isso, né? A gente pode ter essa influência maior, essa intuição espiritual mais elevada, basta que a gente busque, assim como a pequena menina, esse equilíbrio, essa paz, essa tranquilidade. Ela saía do centro espírita, acho que com o irmão dela, eram mais 2 adultos assim, e ela é intuída para falar palavras assim positivas de reflexão que não tinham muita compatibilidade com a idade dela, né? Então mostrava ali a questão da influência, né, dessa intuição espiritual. E a importância também disso tudo, gente, tudo isso que a gente falou não tem a ver, né, de não buscar a questão da razão, buscar a paz e não buscar a razão, não tem muito a ver com a questão de se omitir, né? Optar pela paz não significa ignorar os problemas ou aceitar as injustiças, não é deixar para lá e deixar passar. Trata-se muito sobre escolher de uma forma mais equilibrada de lidar com essas questões todas. Não é sobre deixar de lutar, mas é como que a gente faz isso, né? Não é pelo que lutamos, mas como lutamos. Uma parte pode até ser pelo que lutamos, né? A gente falou um pouco mais no começo do episódio. O que a gente está discutindo? Para que a gente está buscando essa discussão de coisas que não mudam, não alteram o ponteiro, não mexem o ponteiro da nossa vida, da nossa evolução espiritual. Então, tem sim uma parte pelo quê. Mas aqui a gente está falando muito sobre... A gente pode discutir sim, mas como que a gente lida com isso? Como que é essa luta? Né? A gente pode lutar, mas como lutamos? Podemos lutar, mas como lutamos? Como a gente falou, trouxe o exemplo desses colegas que eu admiro, né, que eu vejo que começa uma discussão, ele entra até certo ponto. Como que ele discute? Com sabedoria, né? Com inteligência. Uma roda que só tem adultos e se comportam como adultos, né? E não como numa roda que só tem adultos, todos se degladeiam, parecendo crianças, num berçário. Talvez nem elas briguem tanto quanto, às vezes, os adultos, né? E também, gente, um outro detalhe, tem gente que acaba brigando sozinho, né? Já conhece alguém que faz isso, né? Que sozinho, você dá a corda, vai sozinho, entra e briga sozinho. E eu lembro, meu pai
costumava falar muito quando às vezes eu era criança e ficava revoltado com alguma coisa, queria brigar, e aí ele não queria brigar, porque ele não queria discutir. Falava, tá nervoso? Morde a testa. Morde a testa. E aí eu na hora parava, bem pequeno, você parava e ficava pensando, mas como assim? Consigo fazer isso? Né? Porque você fica, é você com você mesmo, né? Você tá brigando sozinho, é o cachorro correndo atrás do próprio rabo. Tem gente que briga sozinho. E aí, qual que é a questão de sabedoria nesse momento? Não entra na pilha, cara. Deixa gritar sozinho. A gente tenta até ajudar, né? A gente estica a mão, a gente tenta mostrar um outro caminho. Não, acho que não é bem por aí. Mas se a pessoa está querendo brigar sozinha, se ela está querendo gritar com a parede, deixa gritar com a parede. Talvez seja parte do processo que ela esteja precisando passar para aprender alguma coisa. Às vezes, se ela grita sozinha, talvez ela consiga se escutar, né? Talvez o silêncio para essa pessoa não ajude a ela ouvir o que ela tem dentro dela. Então deixa ela brigar, quer brigar? Briga sozinha, mas a gente não tem necessidade alguma de entrar nessa mesma pilha. E como responder melhor aos desentendimentos, né, numa discussão? E aqui vão algumas dicas práticas que são básicas, mas às vezes a gente esquece, né, na rotina. Então, primeiro de tudo, respirar antes de responder. Buscar um silêncio interior, né? Às vezes isso também pode ser apoiado com a questão de tempo, dê um intervalo. Se você pode, né? Se você não está no meio de uma discussão, que não precisa dar uma resposta imediata, respira, busca o seu silêncio interior e dê tempo para isso. Funciona, gente. É básico, é beabá, mas funciona. Teve um colega recentemente que ficou muito revoltado com uma outra pessoa e ele estava assim, ensandecido, estava assim, se ele encontrasse com aquela pessoa naquele instante, ele acabaria com tudo, né? Com a própria razão, com todas as outras questões. Foi dormir, se acalmou, passou ali 2 dias, quando voltou, já tinha pensado melhor, buscou o equilíbrio, buscou o silêncio interior, respirou bastante antes de responder, depois até percebeu que a coisa assim passou, sabe? Por isso que eu volto a falar. A gente falou um pouco antes hoje. Quando a gente está nesse pico de ódio, de raiva, será que é a gente mesmo que está ali? Você se reconhece como aquela pessoa, né? Parece que a gente sai da gente, né? Ou parece que alguém tomou um pouco do nosso espaço. A gente se permitiu sair, né? Então não é só que a gente parece, né? A gente permitiu, a gente deu espaço, a gente deu brecha, deu abertura. Não falava que a obsessão é justamente assim que funciona? A obsessão ela acontece porque a gente deixou a porta um pouco aberta, e aí outro dia estava aberta de novo, e um pouco mais aberta, e aí essa aproximação vem acontecendo. Então, da mesma maneira, isso pode acontecer aqui com a gente, quando a gente está revoltado. Escolha as palavras com calma, né? É um pouco do respirar antes de responder, mas busque focar mais na solução, porque às vezes a gente começa a discutir, nem sabe por que está discutindo, e a gente não acha a solução porque a gente não focou naquilo. E numa comunicação não violenta também, né? Muitas vezes na discussão a gente aponta o outro, né? Tá dando um problema, tá dando um erro na comunicação, a gente direciona que o outro, você falou assim, né? Ou mas você deixou de falar assim. E a gente pode muitas vezes pontuar como, eu entendi assim, eu me senti assim, eu compreendi dessa forma. Agora, se eu me equivoquei, desculpa, mas da forma como você trouxe, o que eu interpretei foi assim. Isso muda, né? É uma outra maneira de você trazer o mesmo ponto que você quer levar na discussão, né? A pessoa, você fez aquilo? Não. Da maneira como você conduziu, né? Eu me senti assim. Ou até você inverte. Eu me senti assim, entendendo a maneira como você trouxe, tá? Isso muda o jogo, né? Já tem mais racionalidade. Já são 2 adultos conversando. E por fim, a oração, que é uma ferramenta maravilhosa, poderosa, porque a gente traz lucidez, a gente afasta a vibração negativa em qualquer coisa da nossa vida, não só em conflito, né, gente? Então, respirar melhor, escolher as palavras com calma, focar na solução, a comunicação não violenta e a oração. Pronto. Aí você, tá mirando Jesus.
Aí você está buscando paz, você não está buscando razão. Um bom ponto, nem tinha trazido aqui, mas acho que vale o comentário, né? E Jesus? Cara, Jesus não podia ter buscado a razão até o final. Ele não podia ter apelado no jogo, né? Aplicado um tapetão, virar a mesa no jogo, né? Ele podia ter feito exatamente tudo isso, mas não, ó. Cara, deixa. Ele foi buscar a paz, ele sabia qual que era a missão dele aqui. Jesus é o melhor exemplo. Poxa, deveria ter colocado, explorado um pouco melhor aqui. Mas ainda vale. Foi o cara que mais podia ter ido pela questão da razão até o fim. Eu sou o mais evoluído daqui, vocês não sabem de nada. Não. Né? Meu reino não é deste mundo. Ele pontou do lado dele. Não falou, vocês não sabem de nada, vocês são uns ignorantes, uns vacilões. Não. Ele até fala, Pai, perdoe-os. Eles não sabem o que fazem. Né? Mas ele pede o perdão, ele não aponta e fala, Pai, eles são os ridículos, não. Ainda que poderia falar, né? Teria total razão. Para a gente fechar esse tema, gente, de buscar a nossa paz e deixar um pouco, às vezes, a razão de lado, recapitulando um pouco do que a gente trouxe aqui, optar pela paz não significa, então, ali um sinal de fraqueza, mas sim uma decisão consciente de cuidar da sua saúde espiritual e emocional. É isso que vale no final do dia. Quando acabar a sua semana, vai valer você ter a razão, você achar que ficou demonstrando fraqueza, ou vale mais para você ter claro, de forma consciente, que você cuidou da sua saúde espiritual e emocional? Pense aí. E um convite à reflexão, né? Na próxima vez que você estiver numa situação de conflito, pergunte a si mesmo, o que vale mais a pena? Se é eu estar certo ou se eu manter a minha serenidade? Coloque aí nessa balança quanto de coisas que você ganha estando de um lado e quanto de coisas você perde estando do outro. Aí você vai conseguir encontrar respostas depois que você conseguir respirar, pensar melhor e estar muito conectado com a oração. Aí fica muito clara a resposta de qual caminho seguir. Não é verdade? Tudo bem, pessoal, se você gostou desse episódio, se você conhece alguém que queria gostar de ouvir para falar sobre isso, olha, você podia ouvir sobre isso daqui, talvez seja interessante para você aprender junto comigo, né? Não fala que você precisa aprender, fala que você pode também comigo compartilhar esse aprendizado. Então, se você gostou desse episódio, compartilhe com essa pessoa. Os trabalhos técnicos, mais uma vez, foram feitos por Fernando Teixeira. Eu sou Bruno Sereno, esse é o Espiritismo Simples. Um grande beijo no seu coração e fique com Jesus.